Vibe Mundial FM. Dou as boas-vindas a Clarice de Leu Terrarata. Acertei o nome? Ou eu posso chamar de Tia Clarice? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham nessa tarde, né? Espero que nós possamos passar para vocês algumas coisas boas, interessantes e que pode trazer um pouco de saúde e vitalidade para cada um que estiver aí. Justamente. Eu falo que eu tenho a honra de convidá-la e se eu errar o seu nome completo eu chamo de Tia Clarice e eu vou até falar para os ouvintes por quê. A Clarice é uma das pessoas que eu gosto e de olhar e me inspira muito a desejar a vida e procurar ter fé em coisas que eu ainda desconheço, coisas que eu ainda não enxergo, coisas que a gente ainda vai aprender, até por isso estamos aqui nós juntos hoje nessa tarde, porque lá, há 40 anos atrás, ela passou por um dilema. Foi. E esse dilema, graças ao bom Deus, colocou ela no caminho da minha família e nasci com ela dentro do método Kovačić. E, então, eu tenho 35 anos, para quem me escuta. E há 35 anos, eu chamo carinhosamente essa mestiça morena ao meu lado de Tia Clarice. Sem saber a vitória, né, as decisões e a coragem que ela teve. Mas ela sempre me inspirou. E cada dia mais. E hoje, eu queria que ela contasse um pouquinho dessa história para vocês, ouvintes. Então, pessoal, eu fui uma paciente de câncer, um câncer gravíssimo, né? Colo do útero, trompa direita, reto, já estava quase transformando numa leucemia e eu já tinha um diagnóstico final de câncer final, né? Já estava tendo muitas dores, porque o câncer, quando chega na fase terminal, ele dói, né? E eu já estava tendo muitas dores. E quando os médicos me convidaram para fazer a cirurgia, para limpar tudo, eu achei que não devia, porque eu não conhecia ninguém que tinha se salvado dessa doença, operando, fazendo as cirurgias naquela época em que eu me tratei. Hoje em dia, tem muitas coisas modernas acontecendo, mas naquela época ainda estava bem no comecinho, bem no princípio de tudo isso. E como eu, no princípio, fiquei com muita pena de mim, porque eu estava doente, eu era muito jovem, para mim eu era jovem, eu tinha 32 anos, e eu achava que eu tinha uma vida inteira pela frente, eu estava namorando, ia casar, né? E aí apareceu isso daí, que quando um ponto final na minha vida. E como sempre, em tudo na minha vida, eu sempre ajo assim. Todas as vezes que eu estou com muitos problemas, estou tendo muitas dificuldades e aquilo começa a tomar muito conta da minha cabeça, eu normalmente me matriculo em algum curso e vou estudar, vou fazer alguma coisa para ocupar a cabeça. Isso é maravilhoso. Porque senão você fica pensando sempre na sua doença, nas suas coisas ruins. Então, quando você estuda, você desliga. E aí, lá, quando eu voltei a estudar, por sorte, por uma coisa assim, encaminhamento de Deus, né? Eu fui sentar justamente ao lado da sobrinha da nora do seu Estevan Kovačić, que foi o cientista que criou esse método Kovačić, que é um método que ajuda muito as pessoas doentes. Então, eu vou procurar me resumir o máximo, né? E através dessa prima da dona Júlia, que é a avó da Patrícia, né? Eu fui à casa dela e ela me apresentou o seu Estevan e eu decidi fazer o tratamento com o seu Estevan Kovačić, uma vez que eu não queria mais fazer o tratamento convencional, porque eu não tinha resultado bom nenhum. E lá eu acreditei. Eu acreditei tanto que quando eu fiz as terapias, eu terminei as 3 aplicações do tratamento, que naquela época era, eu voltei para o pensionato onde eu morava e mandei tirar o armário que eu tinha do lado da minha cama, que era só remédios. Eu mandei tirar e jogar fora com os remédios todos. Então, as minhas colegas de quarto falam, como você vai jogar fora os seus remédios? Eu falei, eu não tenho mais nada, eu sarei. Eu estou boa, eu estou curada. Todo mundo ficou assim, pasmo, né? E eu fiz aquilo com tanta naturalidade, como se eu estivesse jogando fora uma boneca velha que tivesse furado o olho. E essa foi a segurança que você sentiu quando você chegou lá e o bem-estar que você sentiu ao chegar lá? Eu senti essa segurança. Quando a dona Júlia me abraçou e falou para mim, eu vou te dar o remédio como se você fosse a minha filha. Eu senti muita firmeza naquilo que ela falou e eu acreditei.
Até hoje eu não sei como, porque eu era muito incrédula. Tanto que quando a menina me convidou a primeira vez, eu falei, você me desculpa, mas eu não acredito nessas coisas. Então, o que acontece? Você decidiu ir. Não é? Sim. Então, eu acredito que existam muitas pessoas que têm essa mesma sensação de não acreditar em qualquer coisa. Mas eu acho que vale a pena você pagar para ver. Porque saber não pesa, saber facilita a vida, torna a caminhada mais leve. Quanto mais você aprende, mais fácil se torna a vida. Então, se você está com câncer e você gostaria de encontrar uma porta para resolver essa sua situação tão grave, procure o método Kovačič. Vai lá falar com a gente, vai nos conhecer. Se você não gostar, não faça. Mas, de repente, você se enturma com a gente. E seria incrível, na verdade, essa sintonia, né? Porque nem todos terão sintonia, como eu falei mais cedo. Não é uma verdade absoluta, não é uma verdade para todos, né? Mas é uma técnica, uma terapia natural, de fato, sem efeito colateral, que pode ser vivida em qualquer instância, em qualquer momento da doença, não é? E ela é gratuita. Então, Isso. Quer dizer, você deveria se dar a oportunidade de ouvir sobre, escutar histórias como a sua e como a Bruna, que a gente vai contar daqui a pouquinho. É um método não invasivo. Justamente. Por que não fazer? Sabe que eu ouvindo a Clarice aqui, muitos ouvintes já me acompanham há alguns meses, né? Então, para aqueles que ainda não ouviram sobre o método Kovačič, tem uma coisa que é muito abençoada, e eu sou muito grata por poder viver isso, é que o Stephen Kovačič, que foi o cientista que desenvolveu essa pesquisa e chegou nesse resultado de tratamento para o câncer, ele fez aqui no Brasil, já em nosso território nacional, há 60 anos atrás. Então, ali no espaço dele, ele conseguiu registrar milhares de pacientes e as suas respostas às práticas que ele fornecia de forma gratuita. E ali, ele passou os cuidados dos seus pacientes, né, ou de quem procurava, na verdade, a nora dele, que era a Júlia. Então, da Júlia passou então para a próxima geração, que tem a Dona Celeste e a sua turminha, né, que é o braço direito, o Jotacir, e o Sérgio Kovačič, né? E a nova geração, que sou eu, Patrícia, e ajudo ali também o Daniel, dentro da associação Estevão e Maria Kovačič. Daniel Kovačič é o presidente da associação. Então, graças a ele que a gente conseguiu unir esse grupo tão grande e levar esse tratamento Brasil afora, né? Então, já deixei o site para vocês e convido novamente para vocês conhecerem essa história. O Daniel, até antes mesmo da associação, que tem 12 anos, há 15, 16 anos atrás, ele lançou um documentário histórico lindo, que está no nosso canal do YouTube, que chama Da Origem ao Fim do Câncer. Ali ele faz um levantamento incrível de toda a história do Estevão, a sua chegada no Brasil, o levantamento da pesquisa, alguns relatos incríveis de pacientes, como a Clarice, que também está ali no documentário, mais novinha, bonita, na praia, contando a história dela, né? E são histórias que vale a pena a gente conhecer, né? Se identificar e perceber, né? Se não é o câncer que a gente está vivendo, é outra doença, mas se identificar com aquela coragem e decidir, como eu falei mais cedo, pela vida. E como a Clarice falou, é tão bom a gente aprender coisas novas, expandir a nossa mente. É uma ciência, e é uma ciência que a gente vê evidências incríveis todos os dias no ponto de atendimento, né? Quantas histórias a gente não enxerga, não escuta. Então, vale a pena você ampliar a sua mente, conhecer um pouquinho mais. E o muito legal, que eu falei aqui da geração pós geração, mas uma coisa que acontece também com rotina, e cada vez mais, é o que aconteceu com a Clarice, que é isso que eu queria que você falasse. Depois que você se curou, né? Então, você restabeleceu sua vida, aqueles 3 meses que você tinha, hoje agora completam 40 anos, né? Então, teve chão aí, né, Jean? Olha quanto tempo de vida ela conseguiu. O que te motivou a continuar no método Kovačič, mas recebendo e cuidando das pessoas? Então, depois disso eu me casei e aí antes eu morava num pensionato, não tinha como eu fazer nada por ninguém, mas eu me casei e eu comecei a conhecer muitas pessoas doentes, mesmo da época que eu estava doente também e tudo. E eu, então, conversei com a dona Júlia a respeito se eu poderia ajudar no tratamento, fazer alguma coisa pelas pessoas que estavam doentes, porque era ela que estava atendendo, já estava começando a atender, que o seu Estevão já estava muito velhinho, né? E eu queria ajudar. Então, eles passaram para mim toda a informação e eu comecei a atender no meu apartamento, na minha casa, né?
E eu, às vezes, atendia as pessoas até no domingo. A pessoa falava, eu só posso ir domingo. Eu falava, domingo eu vou sair, mas eu deixo a chave na portaria. Você sobe, que está tudo preparadinho. Lá você faz, depois você fecha e vai embora. Às vezes deixava até lanche pronto na mesa para as pessoas. E as pessoas até falavam, você não tem medo das pessoas mexerem na sua casa? Aí eu sempre dizia, o meu tesouro é o meu marido. E ninguém rouba. Então, tudo que eu tenho lá em casa é pedaço de pau. É coisa que a gente compra depois, não tem problema. Sim, é material, então, né? Mas eu falava assim, mas muito carinhosamente, porque é claro, né, que eram todas pessoas que estavam carentes, precisando de ajuda, e era uma maneira, inclusive, de eu mostrar para elas que era muito importante elas fazerem o tratamento, que não podia deixar de fazer porque eu não estava em casa, e que eu não era a peça mais importante. A peça mais importante do tratamento é a paciente, é a pessoa que está doente. Então, todas as atenções do meu dia, eu atendo toda terça-feira em São Vicente. É um dia que eu dedico às pessoas. Eu não atendo telefone de amigos, não faço nada, porque eu quero servir as pessoas da melhor maneira possível, para que elas não sintam que estão invadindo a minha vida, nem a minha casa, nem tomando meu tempo. Elas sintam que elas estão sendo acolhidas. Porque isso é muito importante. Porque quem está com câncer, ele quer isso. Ele quer que alguém sinta a dor dele. Ele vai tomar as rédeas da vida dele e vai cuidar. Mas ele quer sentir que tem alguém que está junto com ele. E eu gosto de ser essa pessoa que está junto com aquela pessoa. Fantástico. Então, eu penso e a assim. forma como se organiza o atendimento também, como você falou, especificamente no dia, em um horário que você se dedica completamente àquilo, também nos inspira aquele comprometimento que o paciente tem que ter. Então, quando você fala que ele tem que assumir a rédea, não é? Maravilhoso isso. Maravilhoso. E eu, quando o paciente vai lá em casa, eu falo para ele, eu não vou tratar de você. Quem vai se tratar é você. Eu vou te dar todo o apoio que você precisar. Vou responder todas as perguntas que eu souber e as dúvidas que você tiver. Mas quem vai se cuidar é você. Justamente. Se você não quiser se tratar, você não vai sarar. E eu falei isso para a Bruna. É isso que eu ia Bruna perguntar, Bruna. Bom, seja bem-vinda, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. É Bruna Favorito, né? Tá conosco aqui. E aí, a dona Clarice, foi firme assim mesmo quando você chegou lá? Pegou no meu pé, né? Mas graças a Deus foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu tô aqui. Maravilha. Bem firme e forte. Que ano que foi essa história que você chegou lá com ela? Eu conheci a Clarice em julho de 2018. E já tem 2 anos, né, praticamente. Mais até de 2 anos que eu faço o tratamento. Na verdade, é 1 ano, né, o tratamento, mas eu não abandonei, continuei indo, porque é uma coisa que me dá segurança e que eu me sinto bem. Sim, isso é maravilhoso. Você continuar em contato também para poder qualquer alteração ao longo do caminho, você ir pegando os detalhes, né? E até como eu tenho que fazer acompanhamento de 3 em 3 meses, é uma coisa que eu faço e me sinto segura. Fantástico. Eu sei que eu vou fazer os exames e eu não vou ter problema. É esse o ponto, Agora, vocês têm uma história muito parecida da doença em si. E aí, se você puder, Bruna, contar um pouquinho para os nossos ouvintes como foi que você descobriu o câncer, até mesmo antes de chegar ali na dona Clarice. Sim, eu descobri o câncer, eu tinha 30 anos, né? Praticamente a mesma idade da dona Clarice, né? E um câncer muito raro, né? Para minha idade, que foi um carcinoma peritoneal. E todos os médicos ficaram bem assim, pasmos, que não é uma coisa normal para uma jovem, né? De 30 anos. E eu fiz todo o tratamento, fiz cirurgia, quimioterapia, para depois conhecer a Clarice, infelizmente. Né? Eu não tive a sorte que ela teve de ter esse tratamento antes de quimioterapia e cirurgia, que a gente sabe que debilita muito, entendeu? E tira todas as suas energias, né? Você tem que começar do zero. Quando eu conheci a Clarice, eu já tinha terminado quimioterapia, porém ainda ia passar por cirurgias, tá? E não tinha zerado todo o histórico de câncer. E aí a gente começou o tratamento e ela me passou tudo que eu tinha que fazer nos mínimos detalhes. No começo eu era até um pouco chata, chamava a Clarice todo dia. Clarice, posso fazer isso? Clarice, posso fazer aquilo? Ela teve muita paciência. Mas eu vou te dizer, eu tô aqui pra isso mesmo, se você fizer tudo o que ela falar, o terapeuta fica feliz. Sim, agora, se você ligar, ouvir, né, Jean, porque carência, isso que ela falou, ela sempre falou desde sempre. Eu vou falar o que você tem que fazer. Porém, quem vai se cuidar é você.
É você que sabe se vai dar certo ou não, Sim. não sou eu. Eu vou te Sim. dar as dicas. Você vai seguir se você quiser. E assim, eu resolvi seguir. Eu tive que tirar coisas que, assim, pra mim, eu senti falta, porque era 1 ano, né, de Sim, tratamento. E eu sim. falei, não, eu vou fazer e vou até o final. Vibe Mundial 95,7. FM.